Hoje a gente vai mergulhar numa história que está na interseção entre o mercado financeiro e o jogo de poder em Brasília, o escândalo do Banco Master. É uma teia bem complexa, mas a gente vai tentar desvendar os fios dela juntos. Para a gente conseguir entender essa confusão toda, nosso roteiro vai ser o seguinte: primeiro, o que é o escândalo. Depois, a gente passa pelas diferentes acusações que estão surgindo, o porquê de tanto silêncio na política, o impacto disso nas instituições do Brasil e, claro, como tudo isso já está mexendo no tabuleiro para a eleição de 2026. Bora lá? Bom, para começar, o que de fato é esse escândalo do Banco Master? Do que a gente está falando? Olha, o ponto de partida é uma instituição financeira acusada de uma fraude, assim, monumental. Só que o problema é que as consequências disso vão muito além do mercado financeiro. Elas se espalham por todo o cenário político do país. E para a gente ter uma ideia do tamanho do problema, essa frase é do ministro da Fazenda, o Fernando Haddad. Ele mesmo classificou o caso como possivelmente a maior fraude bancária da história do Brasil. Quer dizer, o alerta está no nível máximo. Então, não é só um banco que quebrou, sabe? A história é bem mais embaixo. A gente está falando de um caso gigantesco com acusações de fraude, operações de crédito super esquisitas e até o uso de garantias do governo para levantar bilhões. E quando o banco finalmente foi liquidado, abriu-se uma caixa de Pandora, expondo conexões que chegam lá no topo da política e do judiciário. Pois é, e é justamente aqui que o novelo começa a se embolar de verdade, porque conforme o caso avança, a gente começa a ver duas versões completamente diferentes da mesma história. Basicamente, a gente tem duas grandes histórias sendo contadas ao mesmo tempo e elas não poderiam ser mais diferentes. De um lado, a gente tem a leitura do deputado Kim Kataguiri, que fala numa conspiração, num grande pacto de silêncio para proteger gente poderosa. Do outro, vem a versão oficial do ministro Haddad, que defende que essa é uma resposta técnica do Estado, focada no crime financeiro e ponto final, sem partidarismo. São duas narrativas em rota de colisão. Nessa versão do Kim Kataguiri, a coisa toda é uma grande teia de cumplicidade que pegaria desde a elite bolsonarista e ex-ministros do governo passado até nomes do Supremo, como os ministros Toffoli e Moraes. E seria por isso, segundo ele, que o campo bolsonarista estaria tão quieto, um silêncio calculado para ninguém se queimar. Já o ministro Haddad, ele vem com uma visão completamente diferente. Ele descreve um esforço cuidadoso, técnico, liderado pelo Banco Central, que começou a apertar o cerco lá no início de 2025. O foco aqui, ele diz, é na fraude, é seguir o dinheiro, não importa de qual partido a pessoa seja. E o ponto-chave dessa versão é a ação conjunta do Banco Central, da Polícia Federal e do Ministério Público, com um recado bem claro: essa investigação não pode virar arma política na mão de ninguém. E essa diferença de narrativas nos traz para um ponto que é talvez o mais curioso dessa história toda: o silêncio. Por que tanta gente poderosa, que costuma falar sobre tudo, de repente ficou calada? Aí o Kataguiri joga uma pergunta no ar que faz todo mundo pensar. Por que o bolsonarismo, que vive triticando o STF, fica em silêncio justo quando um escândalo desse tamanho pode respingar lá dentro? Não faz muito sentido, né? E a explicação dele para esse silêncio todo se baseia em 3 passos. Primeiro, o medo. O medo de figuras importantes de que a investigação chegue nelas. Segundo, um cálculo. Forma-se um pacto de silêncio para proteger todo mundo. E terceiro, a oportunidade. Esse vácuo deixado pela oposição silenciosa abre uma brecha estratégica para outros grupos, como o MBL dele, crescerem. E claro, um escândalo desse tamanho não passa sem consequências. É como um terremoto em Brasília, colocando uma pressão gigantesca sobre as instituições mais importantes do país. Dá uma olhada nisso aqui. Do Banco Central ao Congresso, todo mundo está na berlinda. Mas de todas as instituições, olha só quem está no centro das atenções, com a maior fatia da pressão: o Supremo Tribunal Federal. A credibilidade de muita gente está em jogo. E essa tabela aqui detalha bem essa saia justa do Supremo. De acordo com o ministro Haddad, o próprio presidente Lula enxergou a situação não apenas como uma ameaça, mas como uma chance, uma oportunidade para a instituição se autoavaliar, mostrar sua integridade e sair dessa crise mais forte, combatendo a corrupção de cima para baixo. E claro, essa crise toda não fica só nos corredores do poder, né? Ela vaza, e vaza direto para o campo de batalha político, já redesenhando o mapa para a eleição de 2026. Essa linha do tempo ajuda a gente a conectar os pontos. A história começa lá em 2022 com doações de campanha.
Em 2025, a bomba da fraude explode. Hoje, em janeiro de 2026, o escândalo parece enfraquecer o bolsonarismo, deixando um espaço vazio na direita. E para o futuro? Bem, movimentos como o MBL já estão se posicionando para ocupar esse espaço. E é nesse cenário que o Kataguiri se manifesta, como a gente vê aqui. Ele claramente enxerga nesse imbróglio todo e na forma como os adversários estão lidando com ele uma chance de ouro para se apresentar como uma nova alternativa na direita. E, gente, vamos falar de dinheiro, porque o rombo é absurdo. Mais de 40 bilhões de reais. Esse foi o valor que o FGC, que é o Fundo Garantidor de Créditos, uma espécie de seguro para quem tem dinheiro no banco, teve que desembolsar em uma única semana. Isso mostra que a gente não está falando só de uma crise política. É uma crise financeira com impacto econômico gigantesco. No fim das contas, a pergunta que fica é essa. Nessa teia toda, cheia de acusações, interesses e narrativas, qual fio vai ser o mais forte? Será o fio da justiça, da investigação técnica que busca fortalecer as instituições? Ou será o fio do oportunismo político, que tenta usar a crise para ganhar poder? A resposta para isso, com certeza, vai moldar a política brasileira nos próximos anos.